Pessoal, olha só. Quem assistiu o meu vídeo de ontem sabe que tem muita coisa rolando nos bastidores da política em Brasília. Querem tirar o Flávio Bolsonaro da disputa de qualquer jeito. Há alguns interesses e alguns grupos políticos por trás de tudo isso. Um deles, talvez seja o maior deles, né? O Gilberto Kassab, que quer a todo custo tirar o Flávio Bolsonaro da disputa para o Tarcísio entrar no lugar. Ele não quer que o Tarcísio ganhe, ele não quer alguém com maior chance de vitória contra o Lula. Não, para ele tanto faz quem vai ser o presidente. Na verdade, é melhor para ele e para alguns que representam o grupo dele que o Lula esteja na presidência, né? Mas ele quer que o Tarcísio saia candidato, porque então ele vai deixar o governo de São Paulo, ele tem que se desincompatibilizar até março, e aí é caminho livre para o Kassab aqui em São Paulo assumir o governo. É isso aí. Falam que ele quer, inclusive, sair candidato ao governador aqui em São Paulo. Né? O Tarcísio saindo, entre o vice que é do PSB, o Felício Ramute. Né? E o Kassab talvez seja o candidato, cabeça de chapa aqui em São Paulo. Ele não está nem aí quem vai ganhar a presidência. Na verdade, para ele é melhor que o Lula permaneça. Né? De outro lado, nós temos um grupo que representa o sistema que quer tirar o Lula. Eu já falei isso e volto a repetir, é a minha leitura. Eu acredito que o sistema não quer mais o Lula por lá. Não quer. E a informação que eu trago aqui para vocês, para mim, prova essa tese. Só que é o seguinte, eles querem tirar o Lula, mas como é que faz para tirar o Lula sem o bolsonarismo voltar? Eles também não querem o bolsonarismo. Porque o Flávio Bolsonaro hoje, ele vai fazer o embate ideológico, ele vai combater o sistema, ele vai desaparelhar a máquina pública. Eles não querem alguém que vá fazer isso. Esse alguém seria o Tarcísio, que vai se preocupar com questões técnicas, que vai se preocupar com a economia e não com o embate ideológico. Mas veja só, há uma informação, o Carlos Bolsonaro até trouxe isso aí, que parece que tem um acordo sendo costurado nos bastidores para que o presidente Bolsonaro seja transferido para prisão domiciliar. E com isso, né, ele abriria mão de lançar o Flávio como candidato. Com isso, o Flávio, então, retiraria a sua candidatura. Veja, eu não estou dizendo que concordo com isso, que essa informação procede, não. É uma informação que surgiu e que agora até a velha mídia está falando a respeito. Eu vou colocar para vocês aqui um trecho de uma reportagem do SBT News que traz a informação. Prestem atenção, depois eu faço alguns comentários. Olha só. Essa transferência do Jair Bolsonaro para a Papudinha e toda a pressão para que ele vá para a prisão domiciliar também envolve esses dois grupos. De um lado, Michele Tarcísio, com uma interlocução muito maior ali com o Supremo Tribunal Federal, trabalhando nesse sentido, sem ataques diretos ao ministro Alexandre de Moraes, e de outro lado, principalmente os dois dos filhos de Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, numa atitude mais crítica, muito mais crítica ao ministro Alexandre de Moraes e muito mais crítica, por exemplo, a essa possibilidade de candidatura do Tarcísio. Eu estou aqui na tela, por exemplo, com a manifestação de hoje do Carlos Bolsonaro, que é típica do Carlos. Ele tem uma linguagem ali um pouco tortuosa, ele não dá nome aos bois e tal, mas ele insinua a existência, que todo mundo fala nos bastidores, de um acordo que envolva a ida do Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar, mediante a saída do Flávio Bolsonaro da disputa. Ou seja, para que Tarcísio de Freitas assuma a candidatura de direita. Olha o que ele escreve, Leandro. Se existe um acordo, confesso que não posso afirmar, mas todo movimento se torna a cada dia mais óbvio. Tentar anular Flávio Bolsonaro e desqualificar a carta do último presidente, que é a carta em que Jair Bolsonaro escolheu o filho Flávio Bolsonaro para ser o candidato, virou ponto de honra entre os envolvidos. Tenho plena certeza do método e de onde isso vai chegar. Deram um cheque, esperando depois tentar o checkmate. Então, mais um sinal, e dessa vez público, como é típico aí da família Bolsonaro, de uma divisão dentro da própria família, inclusive. Então, é uma questão que vai se resolver, e obviamente deve se resolver daqui a alguns meses, né? O prazo de desincompatibilização do Tarcísio para uma eventual disputa à presidência é no início de abril, mas apesar do discurso de unidade do Flávio, ainda há claramente uma divisão dentro da direita sobre a candidatura presidencial em 2026, Leandro.
Bom, eu só discordo aí do final. O resto a gente não pode afirmar. Não dá para saber realmente se esse acordo existe, se ele está sendo costurado ou não. Mas eu discordo quando ele fala que há uma divisão dentro da direita, dentro da família Bolsonaro. Eu não acredito. Por mais que seja palpável acreditar que a Michelle, esposa do presidente, esteja preocupada com a vida dele, sabe que ele pode morrer na prisão, sabe que seria melhor cuidado em casa e talvez poderia sim articular esse acordo, eu acho que ela não tem poder para tal, porque a decisão seria do próprio Bolsonaro. A decisão é do Bolsonaro, é dele. Ele decide se o Flávio vai adiante ou não. Ele decide se é melhor abrir mão da candidatura à presidência, visto que o próximo presidente, cara, quem assumir, tá ferrado em 2027. O Brasil tá quebrado, o Lula tá gastando como se não houvesse amanhã, É só ver as estatais, cara. Quando uma estatal dá prejuízo é porque o resto tá tudo ferrado, né? Então, quem assumir em 27 tá ferrado. Talvez Bolsonaro, sabendo disso, faça um cálculo. Oh, peraí, abrindo mão da presidência, colocando o Tarcísio para agradar o sistema, para agradar o pessoal do Centrão. Será que a gente consegue, em contrapartida, apoio para a maioria no Senado? A gente tendo maioria no Senado, tendo uma boa vantagem lá na Câmara, portanto maioria no Congresso, a gente conseguiria barrar projetos nefastos que visam desaparelhar a máquina pública? Então, assim, é um cálculo e é algo a se pensar que o próprio presidente vai ter que lidar, né? E acredito que ele, juntamente com o Flávio e os articuladores do PL, estejam considerando isso aí. Talvez, estamos aqui no campo da hipótese, né? Mas o que vocês acham dessa informação? Como eu disse, vocês viram aí, não é nada confirmado, são rumores, sem comprovação, mas vocês acham que vale a pena um acordo como esse? Levar o presidente Bolsonaro para casa, deixar os cuidados da família, onde ele estaria mais seguro, né? Teria mais cuidados, poderia indiretamente participar da campanha desse ano e, juntamente com esse acordo, trazer aí novos aliados para, em alguns estados, ter aí um apoio para um Senado, por exemplo, um senador, né, para um candidato ao Senado, onde a gente pode lutar para ter ampla maioria esse ano e a partir de 2027 mudar aí realmente algumas coisas que precisam ser mudadas, para ontem. O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.